Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, o fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, e outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante aqui da palavra de Deus que traz para nós sobre o casamento, sobre a unidade, o que Deus uniu o homem não separe, sobre aqui também o que os discípulos alegam diante de Jesus, quando Jesus fala que a dureza do coração foi que fez que Moisés desse a carta de divórcio, mas não é assim, mais a partir deste momento. Então, a plenitude que a gente falou, né, que traz a palavra de Deus, Jesus veio trazer nos ensinamentos da verdade o que Deus quer diante de um casamento. Então, irmão, a gente vendo tudo isso aqui, há eunucos, né, tem a palavra que diz, há eunucos que são eunucos por causa do reino de Deus, são incapazes diante do querer de um casamento, eu falo aqui, é os nossos sacerdotes. Então, eles largam os consagrados, eles não querem um casamento, mas eles querem, com um homem e mulher, mas querem ser consagrados a Deus, casar com o Senhor. É o que faz os nossos sacerdotes, é o que diz aqui Jesus. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Então que a gente possa compreender, como diz, né, um padre que eu assisti, se não me engano, é o padre Fábio de Mello, ele disse assim, eu não quero casar, o padre, dizem que os padres têm que casar. Falou assim, eu não quero casar, então o desejo de não casar é deles, não é que as pessoas têm que impor que o padre tem que ser casado. Então se você quer a sua vida casada, no matrimônio, por isso que já existe o sacramento do matrimônio. Se não existe o sacramento da ordem, que os nossos sacerdotes que estão ali totalmente para o reino dos céus. Então se eles desejam, é o desejo deles, é o coração deles, é o dom que Deus colocou, já nasceram para aquilo também, na graça, no desejo do coração para servir o Senhor, totalmente entregue para o Senhor. E é isso que hoje vem trazer para nós aqui. No Evangelho, o Diário Bíblico diz assim, no Evangelho, Jesus nos convida à entrega total, seja no matrimônio ou na vida consagrada. O verdadeiro amor não mede perdas, mas doa-se por inteiro. Aqui ele está dizendo também que é uma entrega total. É um verdadeiro amor, não se mede percas. Então, é entrega total. Veio os problemas, veio as dificuldades, veio as situações adversas. Por isso que a gente promete lá no altar, né? Promete te amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, diante de todas as adversidades, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me unir a Deus. Eu tenho que colocar para Deus essa situação e falar, Senhor, está aqui meu casamento, está aqui as situações difíceis, eu quero continuar, mas me dê as forças, me dê os meios, me ajuda, Senhor. Eu falo assim, irmão, nós temos que clamar para Deus diante do nosso casamento, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, para que a gente consiga persistir. Como disse nosso querido Padre Goodwin, né, na missa de quarta-feira,
Nós não temos que parar, nós temos que continuar. Nós não podemos ceder para que parar diante das situações difíceis. Se teve algo difícil, nós temos que rever, temos que rezar, temos que pedir a Deus, nos unir a Deus e não abandonar o barco, não abandonar um casamento, não abandonar a pessoa que você ama. Tudo isso, irmão, é amar. Então, se você amar somente quem te ama, Jesus diz isso. Então, quando você tem as coisas adversas no seu casamento, permaneça firme. É o momento de você dobrar o joelho e orar. É o momento de você dobrar o joelho e se unir mais a Deus. É isso que nós temos que fazer. E permanecer fiel. Então, o que o texto diz para mim? Jesus nos convida à entrega total. Então, se eu estou casado hoje, é o meu matrimônio, o que eu vou colocar para Deus hoje? O que eu vou dizer para Deus? O meu casamento, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Entrego as minhas lutas diárias. Peço que o Espírito Santo direcione o meu coração. Direcione todas as situações. Para que a gente possa viver a graça no nosso casamento. E assim eu coloco os sacerdotes também, os nossos padres, aqueles que são consagrados. Que teu Espírito Santo direcione neste momento, Senhor. Levanta a tua mão, irmão, dentro da tua casa. Hoje, entrega o teu casamento nas mãos de Deus. Fala aquela situação que está difícil. Talvez é o meu coração que está endurecido por palavras. Talvez é a situação do meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo. Você que é mulher, entrega a situação. Fala para Deus. Fala, Senhor, está aqui. Essa situação está me incomodando. Essa situação está difícil. Sabe, Senhor, se for eu que estou errado, que teu Espírito Santo direcione o meu coração. Mas vai modelando o nosso coração, na unidade, eu e a minha esposa, os meus filhos. Sabe, irmãos, no momento que eu orava, me vinha assim, uma linha com muitos nós, e uma mão assim, desatando. O discernimento que me veio foi assim, que a nossa vida, o relacionamento, nós temos situações que nos deixam assim amarrados. Mas quando nós colocamos para Deus essa situação, Ele desata esses nós, Ele desata essas situações e Ele modela, Ele nos dá um caminho a seguir, porque Deus é Deus, Ele pode tudo. Então todas as situações da sua vida, nas mãos de Deus, elas estão sendo resolvidas agora. Aquilo que você colocou para Jesus agora, aquilo que você pediu no teu relacionamento, aquilo que você pediu diante da tua casa, Deus está colocando a mão dele e Ele está desatando essas situações, Ele está direcionando, Ele está libertando de toda a situação. Se é uma situação de pecado, se é uma situação que incomodava o teu casamento, se é algo que incomodou, está nas mãos dele e Ele está, nesse momento, está libertando essa situação. Se era uma situação de pecado que aprisionava, talvez o seu esposo, a sua esposa, Ele está neste momento colocando a mão dele e libertando essa situação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O que é o meu novo olhar a partir da palavra? Sinceridade, irmão. Toda a minha vida, o meu casamento, eu tenho que clamar a Deus. Diante de qualquer situação, deixar Deus agir nessas situações. Não é abandonar, não é deixar de lado, é colocar para Deus e confiar. Ele vai colocar a mão dele e vai modelar todos os momentos do nosso casamento, da nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais nos